formerly a Baptist myself, a missionary Baptist. Sendo anteriormente um batista, eu mesmo um batista missionário. Knowing what it means when your people... E sabendo o que significa quando seu povo... I had the same thing. My own people turned me out. Eu tive a mesma coisa. Meu próprio povo me expulsou. And they thought they'd send me away because I'd gone crazy. E eles decidiram me mandar embora porque eu tinha ficado louco. I found out, and I've usually said it in a little kind of a roundabout way. E eu descobri, e eu tenho normalmente dito isto como que numa maneira um pouquinho indireta. If I'm crazy, just let me alone, because I'm happier this way than I was with my right mind. Se eu estou louco, deixe-me em paz, porque eu estou mais feliz desta maneira do que eu estava com meu juízo perfeito. So that's kind of a little philosophy that I hold my own. Assim que isso é, de certo modo, uma pequena filosofia que eu possuo, minha própria. And I know as long as you fuss, you're both wrong. See? E eu sei que enquanto vocês discutem, ambos estão errados. Está vendo? Because I would rather be wrong in my doctrine and right in my heart. Porque eu preferiria estar errado em minha doutrina e correto em meu coração Than to be right in my doctrine and wrong in my heart. Amen. Do que estar certo em minha doutrina e errado em meu coração. I said, after all, it's your heart's condition. Eu disse, afinal de contas, é a condição do seu coração. And I made that a practice to know this. E eu fiz disso uma prática, saber isto. That if a man, no matter what he does and how much he differs, Que se um homem, não importa o que ele faça, e quanto ele difere, and what he says about me, e o que ele diga sobre mim, if in my heart, not for just a duty, but from my heart, se em meu coração, não apenas por dever, porém do meu coração, I can't love that man as well as I love anyone else. eu não posso amar esse homem tanto quanto eu amaria alguma outra pessoa, Then I know there's something wrong in here. See? então eu sei que há algo errado aqui dentro. Veja, That's right, because it's, no matter if he, isso é correto, porque não importa se ele, a little brother come not long ago, a little Church of Christ brother, um irmãozinho veio há não muito tempo atrás, um irmãozinho da Igreja de Cristo, oh, he stood up there and he said, this guy's a devil. See? e ele se levantou ali e ele disse, esse rapaz é um diabo, vê? He says of the Holy Ghost, he said, there is no such a thing. Ele disse, ele fala do Espírito Santo, ele disse, não existe tal coisa. Only the 12 apostles received the Holy Ghost. Bem, somente os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo. And divine healing was only given to those 12 apostles. E a cura divina foi dada somente àqueles 12 apóstolos. And went on about a half hour. E seguiu adiante mais ou menos meia hora. And I said, just a moment, brother. E eu disse, só um momento, irmão. I think you ought to give me just a chance to defend this, see. Eu penso que o Senhor deveria dar-me apenas uma chance de defender isto. Veja. I said, you said that you spoke with the Bible. Eu disse, o Senhor disse que vocês falaram onde a Bíblia falou. Spoke in the silent, where it was silent. E ficaram em silêncio onde ela ficou em silêncio. And he said, we do. E ele disse, nós ficamos. I said, now you said that just the 12 apostles received the Holy Ghost. Eu disse, agora o Senhor disse que houve apenas os 12 apóstolos que receberam o Espírito Santo. The Bible said there was 120 in the upper room when the Holy Ghost fell. That's right. A Bíblia disse que havia 120 no cenáculo quando o Espírito Santo caiu. That's right. Women and all. Mulheres e todos. And would you mind to tell me, do you think Paul didn't have the Holy Ghost? E o Senhor se importaria de me dizer se o Senhor acha que Paulo não tinha o Espírito Santo? And he received it a long time after that, see. E ele o recebeu muito tempo depois disso. Veja. And you said the gift of healing was only given to the 12 apostles? E o Senhor disse que o dom de cura foi dado somente aos 12 apóstolos. And Stephen went down a few days later and he wasn't one of the 12. E Estevão desceu alguns dias mais tarde e ele não era um dos 12.
He's not even a preacher, he is a deacon. Ele nem mesmo era um pregador, ele era um diácono. He went down to Samaria and cast out devils. E desceu até Samaria e expulsou demônios. I know, brother. Eu disse, oh, irmão. It was very silent right here where you have to keep it. Foi absoluto silêncio bem nesse ponto onde ele teve que manter isto. And after it was over, I said, I forgive you for calling me a devil. E depois que terminou, porém, eu disse, eu o perdoo por me chamar de diabo, Of course, I know you didn't mean that. porque eu sei que o Senhor não quis dizer isso intencionalmente. And then when he got finished, he come up. E então, quando ele terminou, ele veio. He said, there's one thing I can say. Há uma coisa que eu posso dizer. You have the Spirit of Christ. Ele disse, o Senhor tem o Espírito de Cristo. I said, now, brother, which am I, a devil or of Christ? See? Eu disse, agora, irmão, o que sou eu? Um diabo ou de Cristo? Vê? But I tell you, Porém, eu lhe digo, veja, see, because a man, he could tell that I loved him. porque esse homem, ele pôde perceber que eu o amava. No matter he was disagreeing and Não importa que ele estava discordando horribly disagreeing and lambasting, horrivelmente e ralhando rudemente. I'm a hunter and with wild beasts all my life. Eu sou um caçador e com bestas selvagens toda a minha vida. And people said, how, E pessoas têm dito, como that time when I had to kill that bear with a knife. naquela vez quando eu tive que matar aquele urso com uma faca. Said, wasn't you afraid of him? Disseram, você não teve medo dele? I said, no, see. Eu disse, não. If I had been afraid of him, he'd kill me. Se eu houvesse tido medo dele, ele me mataria. But see, you can't bluff them. Você não pode enganá-los. They know whether you're afraid of them or not. Eles sabem se você está com medo deles ou não. You be afraid of a horse and watch what a horse will do, he'll stomp you. Tenha medo de um cavalo e observe o que um cavalo fará. Ele lhe pisará. Está vendo? So, if you're afraid, you can't bluff it. De modo que, se você tem medo, você não pode fingir. You've really got to have it. Você verdadeiramente tem que tê-lo. That's the way it is with Satan. E essa é a maneira que é com Satanás. That's the way it is among men. Essa é a maneira que é entre os homens. You've got to love man. You can't just bluff it. Você tem que amar os homens. Você não pode apenas fingir. You've got to have it, or your colors will show somewhere. See? That's right. Você tem que tê-lo. Ou você mostrará quem na realidade é em algum ponto. Veja, You really got to love people, and they know you love them. você verdadeiramente tem que amar as pessoas. E elas sabem que você as ama. See, there's something about it. Veja, há um certo quê nisto. And the man now called my wife a few days ago E o homem agora ligou para minha esposa há alguns dias atrás and says, is Brother Branham there? e disse, o irmão Branham está aí? I said, no. Disse, não. I said, well, one thing I have to say, I disagree with him in theology. Disse, bem, uma coisa eu tenho a dizer. Eu discordei dele na teologia, But I say he's a servant of Christ. porém eu digo que ele é um servo de Cristo. Well, then, and then before I left, he sent a letter to me, Bem, logo antes que eu partisse, ele enviou uma carta para mim and he said, I'm coming up as soon as you get back. e ele disse, eu vou para aí, tão logo que o Senhor volte. I want that baptism of the Holy Ghost that you're talking about. Eu desejo esse batismo do Espírito Santo do qual o Senhor está falando. Talking about.